Boa noite, pessoal. Estamos recebendo hoje ele que eu gosto de chamar que é a Bíblia Cinéfila, uma das pessoas que eu conheço que mais tem paixão, amor por essa arte que todos nós adoramos, amamos. A cada papo com o Rodrigo eu aprendo cada vez mais e dá uma aula. Já participei até de um quiz feito pelo Rodrigo, que ele, em vez de dar a resposta, ele falava quase um livro todo sobre a resposta, sobre a situação. O Rodrigo dava um show lá no Joia, sempre que a gente chamava ele, falou sobre Taxi Driver, tantos outros filmes maravilhosos, né? Sempre naquela salinha super bonita, super bacana, que estava sempre lotada. E eu tenho, assim, não sei nem como agradecer ao Rodrigo, cara. Não sei nem como agradecer o carinho e, assim, toda essa paixão que ele passa pelo cinema para todo mundo, nos seus textos, né, nos seus pensamentos. E, cara, é uma honra estar recebendo você aqui. Eu vou te apresentar aqui, ó, com o textinho que eu fiz, que é bem bacana aqui, que tá lá baseado no E aí, querido cinéfilo. Nosso convidado de hoje é o que podemos chamar de Bíblia Cinéfila. Carioca de bom sucesso, do Morro do Adeus, formado pela UFRJ. Rodrigo Fonseca completa 21 anos como crítico de cinema em 2021. Além de crítico, ele é escritor, roteirista, o cara faz de tudo, pesquisador, o cara sabe tudo sobre cinema. Pensou cinema, já liga pro Rodrigo, o Rodrigo dá aquela força. Ele foi o convidado número 4 do nosso projeto E aí, querido cinéfilo, que graças a Deus já tem mais de 500 entrevistados em cinéfilos do Brasil e do mundo. Tivemos uma convidada hoje, essa semana, de 70 anos, a Babita. Um beijo, Babita, para você. Obrigado pelas respostas, adorei a sua participação. E aí, toda semana a gente está postando aqui no nosso Guia do Cinéfilo. Fonsa, primeiro, boa noite, obrigado pela participação. E eu quero falar para todo mundo aqui que eu ia para a escola, para a escola não, que aí senão eu vou falar que o Rodrigo é muito velho. Mas eu ia para a faculdade lendo as críticas do Rodrigo do jornal O Globo, lá os bonequinhos. O que o Fonseca falou? Será que ele falou bem do filme? Será que ele derrubou o filme? Eu adorava olhar aquele caderno lá, aquele segundo caderno, tá lá a crítica do Fonseca. Sempre foi uma referência para todos nós que amamos cinema. Obrigado, Rodrigão, pela participação, irmão. Eu que te agradeço, cara. Pô, eu que agradeço. Tamo junto. Olha só, vamos começar o nosso papo. Aqui, cara, a gente tem muitos estudantes de cinema. Eu descobri isso. Eu fiz umas pesquisas há uns meses atrás, Fonseca, e eu vi que tem muito estudante de cinema aqui, que tá sempre por aqui no guia. Aí eu falei assim, poxa, então vamos ter que tentar abordar algumas coisas sobre o beginning, né? Tipo, o início, a origem. E eu queria saber de você. Como é que você entrou nesse universo cinéfilo, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, cara, eu sou cinéfilo, vou virar jornalista, tenho que encontrar lugares para meus textos chegarem. Como é que foi seu início, assim, essa trajetória? Cara, essa história é uma história que eu já me perguntaram várias vezes, assim. Jornalista foi uma coisa completamente por acaso, né? Eu não tinha a menor noção que eu ia trabalhar com isso, profissional. Mas, assim, a questão do cinema eu posso responder com precisão. Eu era muito criança, eu tinha 7 anos. Eu morava no Complexo do Alemão, numa rua chamada Cajuípe, que é uma das descidas da favela. E o meu pai, seu João dos Reis, que infelizmente já se foi, o meu pai era quitandeiro e meu pai não tinha documento nenhum. Meu pai era totalmente ilegal aqui, que ele veio de Portugal, assim, totalmente na bandalha. Ele tinha até documento, mas meu pai, ele não... Meu pai tinha um problema de comunicação muito grande, assim. Meu pai era meio autista, literalmente, não estou usando uma metáfora, não. E o meu pai falava um português arcaico, assim, então ele não conseguia se comunicar com as pessoas muito bem. E em 1987, a polícia invadiu o morro pela primeira vez, assim, que eu me lembre. A primeira invasão, assim, prática. E sempre que o meu pai era parado, ele apanhava, ele sofria alguma forma de violência por ele não ter documentação, por as pessoas não conseguirem conversar com ele, era sempre muito agressivo. Num desses dias que eu vi meu pai apanhar, eu era muito criança, eu tinha 7 anos, assim, eu ficava muito angustiado com isso, eu vi Rocky, um lutador na televisão. A Globo exibiu assim no que seria o equivalente à temperatura máxima. Na época era sessão de domingo. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso. Se eu estudar isso aqui, se eu vir muito filme, se eu estudar o cinema, eu nunca vou passar pelas humilhações que meu pai passou.
e de uma certa maneira eu vou poder tirar o meu pai desse contexto de violência. E assim foi. O meu pai, infelizmente, morreu sem ter ido ao cinema. O meu pai não ia, nunca foi ao cinema. Nunca foi. Porque meu pai não sabia ler. Literalmente, meu pai era analfabeto, assim. E meu pai não tinha a ideia do que as pessoas faziam numa sala de cinema. Por mais que eu explicasse, tudo mais. Mas, enfim, eu tô aí e ele, de uma certa maneira, tá comigo também. Pô, com certeza, show de bola. E, cara, assim, mas como é que foi o seu início? Assim, qual foi o primeiro texto que você publicou? Você lembra aí? Você guarda isso? Não, Só para a galera entender foi... como é que você entrou, assim. O que aconteceu foi o seguinte, Rafa, assim, desde aquele momento, literalmente, com 7 anos, eu passei a guardar tudo que eu podia, tudo que eu encontrava sobre cinema, literalmente, eu encontrava recorde de jornal, eu lia, eu ia na biblioteca pública, eu ia na biblioteca da região administrativa de Olaria, ficava anotando tudo sobre cinema, assim, um por um, Fellini, Wim Wenders, não sei o quê, mesmo sem ter visto os filmes. E depois fui vendo com o tempo. Só que eu passei para a faculdade pública, eu passei para a ECO, para a FRJ, e eu fiz um curso chamado Produção Editorial, que era um curso que te ensinava a produzir objetos artísticos, inclusive filmes. Foi onde eu estudei. Eu tive o Oswaldo Caldeira como meu professor, o grande cineasta. E na faculdade eu comecei a notar que quando eu falava de cinema, as pessoas realmente prestavam atenção em mim, até professores, assim. E aí eu decidi, em um determinado momento, assim, cara, eu vou ter que capitalizar em cima disso aqui, porque de alguma maneira isso aqui pode ser um caminho profissional para mim. E assim foi. Aí eu fui trabalhar numa editora Record, na Civilização Brasileira, para ser mais preciso, como estagiário. E eu recebi um convite para trabalhar no Jornal do Brasil como produtor editorial de uma página de quadrinhos. E fui. Só que essa página foi cancelada. E na entrevista eu falei pro diretor então, do jornal, que era o Fábio Dupin, eu virei pro cara e falei assim, olha, eu até entendo de quadrinhos, mas eu entendo mesmo de cinema. Se tiver qualquer dúvida, eu posso responder. Era uma época que não tinha internet como tem hoje, né? Quer dizer, era 2000. Tinha, mas a gente não tinha tanto acesso. Eu não tinha computador. E aí eu, no JB, o que aconteceu comigo foi o seguinte, com 5 dias assim de jornal, eu descobri um e-mail do Peter Bogdanovich, o diretor da última sessão de cinema, a última sessão de cinema, e marquei uma entrevista, e fiz uma entrevista com ele. E aí as pessoas começaram a prestar atenção em mim. Agora, a primeira crítica que eu fiz foi de um filme do Rodrigo Garcia, o filho do Garcia Marques, Coisas que Você Pode Dizer de Olhar para Ela. E na revista Programa foi o Barra 68 do Vladimir Carvalho. Caraca, que profundo aí. A crítica, isso em jornal, foi 2001. Agora, antes disso, eu escrevi uma crítica pro Omelete, assim como convidado em 2001 também do Unbreakable, Corpo Fechado. Corpo Fechado, caramba, que bacana aí. Poxa, show de bola. Rodrigão, que o cara já entrevistou até o Bogdanovich, todo mundo, olha só, o cara já começa na janela, entendeu? Já começa lá na janela, mas é isso aí. Tem que ir atrás mesmo, show de bola. Ó, a Manabel tá falando que Rock, o Lutador, é um clássico da superação, com certeza. Totalmente. Com certeza. A Cléia Câmara, oi Rodrigo, quanto tempo, bom te ver, bom te ouvir. Fala, Cléia. Que bacana, mandar um beijo aqui pro Eduardo, Andréia, Enigmeira, A.S. Júnior, Rod Candelotti, Aline Santana, todo mundo aí que tá entrando aqui na live. Deixa eu ver mais quem tá aqui na live. A Aline, cara, é uma das maiores geógrafas aí que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no Grajaú, uma especialista em coleta de resíduos, que eu tenho muita honra aqui de ter no nosso papo, Aline. Que bacana. Olha só, tem aqui, ó, um abraço aí pra Aline, ó. A Vivi Terra tá com a gente, Binho Carreira, o Whindersson Silva, Marcelo Carrardi, show de bola, pessoal. Mandem suas perguntas aí, o Luiz Gabino tá aí entrando. Ó, o Binho Carreira tá falando, grande Rodrigo, fera demais, ó. Foi o pessoal tá aí entrando, mandando mensagem. Mandem suas perguntas aí que a gente vai tentando encaixar aqui na nossa pauta, pessoal. Fonsa, seguinte,
Vamos começar aqui. Você cobre festivais do mundo todo faz muitos e muitos anos. Você sempre indo para tudo que é lugar, não só aqui no Brasil, que eu sei que você dá uma ênfase bem grande aqui para os festivais brasileiros, mas também festivais do mundo afora. Às vezes até alguns festivais que o pessoal nem conhece que existem. O Rodrigo Fonseca está lá cobrindo, vendo filme e tudo mais. Eu queria saber de você uma coisa. Como é que é recebido o jornalista brasileiro assim, especializado em cinema, o crítico de cinema lá fora? E outra coisa que eu também tenho uma curiosidade. O pessoal elogia muito o nosso cinema mesmo, como todo mundo fala lá fora? O que você pode falar pra gente? Não. Você tem alguns diretores que têm um destaque, mas não é de uma maneira uníssona, não. O que existe é assim, você tem alguns faróis históricos, né? Tipo, o Glauber Rocha é um farol histórico, o Cacá Diegues é um farol histórico, o Babenco foi um farol histórico, e o Pichote, principalmente, é o filme que as pessoas se lembram. Existem diretores que são cultuados aqui, assim como a igreja, que sequer são citados lá fora. Assim, acho que a igreja mais fundamentalista do cinema brasileiro, que é o Eduardo Coutinho, por exemplo. O Coutinho é respeitado em festivais de documentário muito específicos, mas não é uma figura tão lembrada assim. Eu sei que isso que eu estou falando vai irritar e vai doer em muita gente, mas é um fato. O que acontece, você me perguntou como é que é a recepção. Essa recepção mudou muito nos últimos anos, ela muda sempre em função de uma questão política, assim, Rafa. Por exemplo, hoje em dia, eu fui em Locarno, né? No Festival de Locarno, agora em agosto. Todo mundo queria saber do Bolsonaro, assim, tipo, é um fato. Como é que é a violência, como é do Bolsonaro, como é que são as questões, como é que são os conflitos, como é que é lidar com eles, se tem censura, se não tem. Então você acaba virando meio um centro de atenções um pouco por causa disso. O que acontece eu sou Metsu português, Metsu bom sucesso, né? Então em alguns festivais eu acabo indo por Portugal, porque senão eu não consigo credenciamento, porque não é porque eles vetem o Brasil, mas é porque assim, eu trabalho para veículos portugueses, então eu às vezes sou inscrito por veículos portugueses. Então tem essa diferença, mas assim, é mera questão. Agora, um ponto assim que você me perguntou, assim, o que existe de modo geral é assim, pelo fato do Brasil ser muito grande, durante o governo Lula, por exemplo, as pessoas, num determinado momento, assim, foi um momento, eu acho que de apogeu, assim, da nossa até saúde financeira. Isso eu estou falando 2008, mais ou menos, 2009, até 2010, mais ou menos, tinha muito respeito por uma política feita por um operário, né? Assim, eu não estou querendo fazer proselitismo aqui, pró, contra, não, mas assim, existe. Ele perguntou isso, existe isso. Hoje em dia, o que existe, como eu te falei, é muito interesse pela questão do Bolsonaro, no sentido de que é perigoso, é um problema, como é que a gente é tratado. Tem muita dúvida em relação à censura, muita dúvida. As pessoas têm muito interesse em saber isso. Então, isso é um ponto. Falando de diretoras e diretores brasileiros, assim, você tem alguns nomes que são muito respeitados. Por exemplo, Kleber Mendonça, sem dúvida nenhuma. Houve, por conta do Mate-me, por favor, e do Medusa, um interesse forte pela Anita Rocha da Silveira. Um certo cinema de gênero brasileiro, né? Marco Dutra, Juliana Rojas, tem um eleitorado muito forte lá fora, eles foram premiados pelas boas maneiras, em Locarno. Então, isso tudo é um ponto que levanta a nossa bola. Com certeza. Bacana. É bom a gente saber porque, assim, vocês são, hoje com as redes sociais, né, Rodrigo? Vocês que estão indo nesses festivais são as nossas referências também, até para curiosidade, Sim. né, de informação. E alguns textos, assim, o pessoal, obviamente, foca mesmo no material que é produzido lá, sobre os filmes, do festival. Mas essa questão do contorno, eu vejo pouca gente falando ainda. Às vezes alguma coisa na rede social e tal. É sempre legal a galera saber, porque você sabe como é que é cinéfilo. Quer saber de tudo, cada detalhe de tudo. Não só dos filmes, né? Sim. Essa loucura.
Deixa eu mandar aqui, ó, mandar um beijo aqui pra todo mundo. Ó, a Helenice Milani tá falando, sempre quero muito participar, mas nesse horário da aula. Ainda consegue um dia. Um beijo pra gente. Aí, ó, muito sucesso pra gente. Ó. Valeu, muito obrigado, Eunice. A Maria Eurides está entrando aí também. Ramona Becker, quem mais? Gido Miranda, Poética Liberta, João BT, Aluno Nerd, Carolina Alves, um monte de gente aí entrando. Tem também uma mensagem que mandaram aqui pra você. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Ramona trabalhou na melhor série brasileira que eu vi, que é a melhor série latino-americana aí nos últimos tempos, foi o Dom, do Breno Silveira. Ramona é uma grande produtora. Eu acho que a gente no Brasil está vivendo também um apogeu de séries, com a Globo fazendo aí Sob Pressão, a volta aí do Segunda Chamada, que eu tive a honra de trabalhar nesses dois projetos. E, enfim, vi a Ramona aqui, lembrei do Dom, que é uma série excepcional. É isso aí, essa série tá até na Amazon Prime Video, pessoal. Sim. Quem quiser tá lá na Amazon, da Amazon, então quem tem a Amazon, não perca. A Manabel tá falando, muitas pessoas acham que podem escrever crítica, mas não é para todo mundo. Abraços, Rodrigo Fonseca, que dá aula. Aí, ó, mais uma fã aí do Rodrigão aí. Que legal. A Maria Eurice tá dando boa noite, ó. A Maria Eurice tá falando mandar beijo pra Rafa. Beijo pra Rafa, beijo pra você também, Maria, beijo pra todo mundo. Santana Discos tá aí. Pedro Freitas está falando, cinema brasileiro de animação já teve bastante, eu acho que está falando isso. Ah, não, então, essa coisa da animação, isso foi uma lembrança maravilhosa. Porque a gente, Pedro, valeu mesmo por essa dica, que esse ano a gente ganhou, a gente foi premiado numa mostra chamada Contracampo de Annecy, que é o maior festival de animação do mundo, o Cannes do setor, né, a Cannes do setor, com o Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, que é um filme sensacional, assim. Então, eu acho que, assim, a questão da animação brasileira, você tem um ponto interessante, que é também o trabalho que o Marcelo Marão, um animador lá de Nilópolis, faz internacionalmente, porque o Marão, ele aglutina animadores do mundo inteiro, ele é um agitador cultural. Durante o Animamundi, né, que está, infelizmente, nesse governo maluco, foi descontinuado, né, tá parado, ele sempre deu um apoio muito grande, né, para animadores do mundo inteiro. Então, de fato, a animação brasileira lá fora é muito bem vista. Show de bola, pessoal, excelente. Vamos aqui cobrir aquele nosso próximo passo. Seguinte, Fonsa, vamos rir um pouquinho, Fonsa. Cinderela Baiana, Rodrigo Fonseca, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Mas eu queria saber de você como espectador, Rodrigo Fonseca, quando você está lá como cinéfilo, sem o seu caderninho, sem a sua mochilinha, com o seu All-Star e aquelas camisas cinéfilas. Você tem como aqui, espectador... aqui, ó. Ah lá, ó. Ah lá, show de bola. Ó, eu queria saber de você uma coisa. Existe filme ruim, Rodrigo Fonseca? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Não, é óbvio que chega diferente. Eu acho que existem filmes que têm truculências, assim, são filmes equivocados do ponto de vista formal, assim, eles têm muita incipiência, mas essa incipiência, ela tem pontos, ela pode ter pontos brilhantes. Eu dou um exemplo sempre. Existe um filme do Jean-Claude Van Damme que eu sempre cito em aula, chamado Garantia de Morte. Esse filme é um filme tacanho em vários aspectos, assim, era uma época assim, bem crua do Van Damme. No entanto, esse filme tem uma direção de fotografia absolutamente genial. Tem uma sequência de uma fuga de presos entre um corredor, no meio de um corredor, que é filmado com uma lente óleo de peixe, assim, inacreditavelmente brilhante. Então sempre tem. O que eu acho que existe de grave, Rafa, são filmes que eu acho que são manipuladores, ou filmes que eu acho que eticamente são torpes. Isso, para mim, é muito mais grave do que um filme como Cinderela Baiana. Porque o Cinderela Baiana eu vi na época no cinema. É um filme muito divertido de trash, ele é assumidamente trash e ele funciona como tal. É óbvio que ele é tosco e ele nem se pretendia algo diferente, então ele tem lá seu valor. O que eu não gosto, e eu já comprei muita polêmica por isso, são filmes que eu acho que são filmes que notoriamente têm qualidades técnicas,
Mas que eu acho que da maneira como eles conduzem a narrativa, a maneira como eles representam o mundo, a maneira como eles olham questões até de uma ordem política, são quase mal intencionadas. Um filme, por exemplo, que eu acho... Eu tive muitos problemas com alguns filmes que eu falei muito mal. Vou te dar um exemplo de um que, assim, eu fui inchado em praça pública. O Peões, do Eduardo Coutinho, assim. Eu acredito que para mim, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, enfim, por várias razões, que são razões de uma ordem ética, que me incomodam. E eu acho, esteticamente, um filme paupérrimo dentro da obra dele. Em geral, né? Mas especificamente dentro da obra dele. Um outro filme que as pessoas gostam muito, que eu acho, assim, que eu tenho pavor. Não sei se você... Eu acho que você gostou na época, a gente chegou a falar sobre isso. Spotlight, por exemplo. Para mim é o pior Oscar que eu consigo me lembrar. As pessoas falam mal do Shakespeare Apaixonado. Shakespeare Apaixonado é um filme delicioso. Ele é um filme menor do que os filmes com que ele concorreu. O problema dele é esse. Ele é muito menor do que o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Mas ele é um filme que tem seu valor. Importante. O Spotlight não tem valor nenhum. O Spotlight é um ataque absolutamente retórico para uma questão muito grave, que é a questão dos abusos na igreja, e que ele não cria uma consonância com a matéria-prima que ele está discutindo, que é o jornalismo. Ele não faz um jogo argumentativo. Ele é totalmente retórico, ele é um filme manipulador. Então, esse tipo de cinema, isso me incomoda. A Maria Eurite está falando que o convidado se movimenta muito. É porque eu estou tentando fugir de uma luz aqui torpe, Maria. Eu vou tentar sentar, vou te pedir desculpa aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Foi mal. Olha só, seguinte, o Fonsa, o Pedro Freitas está perguntando aqui, ó. O cinema novo, me parece, foi um apogeu do cinema brasileiro. Você acha que a possibilidade do cinema brasileiro atingir aquele nível novamente? Eu acho que existem vários grandes cinemas brasileiros depois do cinema novo. Eu acho que é muito perigoso quando a gente assume que aquela grandiosidade que é louvável e única, ela é castradora. Isso, se você passa a acreditar que a gente nunca vai sair dali, a gente fecha a porta. Então eu não concordo com isso. Eu acho que a gente vive hoje em dia. Eu vou dar um exemplo, acho que prático aqui, até dar um toque para vocês assistirem. Tem um filme que está em cartaz chamado Um Animal Amarelo, que veio do Festival de Roterdã de 2020, passou em Gramado, foi premiado em Gramado e finalmente estreou agora. Esse filme é uma das maiores experiências cinematográficas que eu tive nos últimos anos, em geral. Então, é do Felipe, né? Do Felipe Bragança. Então, assim, eu acho que quando eu vejo o Animal Amarelo, eu tenho a certeza de que o cinema brasileiro tem momentos de apogeu contínuos. Então, eu acho que a gente não está preso ali. Show de bola. A Manabel tá perguntando aqui, como é escrever sobre obras de amigos seus? Manabel, eu acho que é a mesma coisa que escrever sobre qualquer obra, porque eu parto do princípio que você tem uma relação com a pulsão afetiva, a pulsão política, a pulsão ética que uma narrativa te traz. Então não é porque é um amigo, não é porque é um parente que deixou. Eu acho que você consegue fazer essa dissociação. Isso não é uma questão. Olha só, não pessoal, na maneira como eu trabalho. Não, esse negócio de amigos, eu até posso falar também. O Johnny Soares aí, cara, pô, grande Johnny. Beijo, Johnny, pra você. Johnny, querido, mandando aí um abraço pra gente. E vai ser meu convidado aqui também. Grande Johnny Soares. Um cara que eu tenho um carinho gigantesco, muito cinéfilo também. Um beijo pra você, Johnny. Tô sempre curtindo suas fotos. Show de bola. Grande Johnny. Ou esse negócio negócio de amizade, e no meu caso, quando eu era programador, eu já perdi umas amizades, eu confesso aqui. Porque, assim, eu analisei e falei, ó, esse filme... As pessoas ficam de dodói, né? Ficam tristes, mas é aquele negócio. A gente tem que analisar, né? De acordo com o que a gente acha que é o certo, para estratégia e tudo. No caso meu, né? De programação, né? Se o filme vai dar certo, se o filme é bom mesmo, né?
Não adianta um amigo meu chegar com o filme aqui, o filme ser terrível, óbvio que eu não ia marcar, né? Então, de qualquer forma, o pessoal às vezes fica meio triste, mas fazer o quê? O pessoal, no final das contas, todo mundo tem que tomar um café e se entender. Mas vamos em frente aqui. Poxa, é o seguinte. Olha só, deixa eu só mandar um beijo aqui pro pessoal. Rômulo, Priscila, Eric Marinho, Johnny Soares, Laretia, Marcelo Penha, Dedé Sol, Marcelo Gui, alguma coisa, Marcelo Queiroz, Lídio Domingues, Coisas da Velha. Juliana Maria também mandando aí, ó. Juliana é uma atriz incrível que fez aniversário essa semana. Eu tive a honra de ser júri no Festival de Gramado de 2015, em que ela concorreu, a gente premiou ela lá por um curta. Ela depois foi premiada pelo Abraço, num desempenho incrível que eu tive a oportunidade de criticar. É uma das melhores atrizes que a gente tem hoje em atividade no cinema brasileiro. Uma honra aí ter a Juliana com a gente. Show de bola. Um abraço aí para você, Juliana. A Maria Eurides quer também um beijo. Beijo, Maria, para você também. Ó, Patrícia Andrade também tá aí. Ó, um beijo para todo mundo. Pessoal, mandem suas perguntas que a gente vai tentando colocar aqui na nossa pauta. Fonsa, seguinte, vamos passar aqui para o nosso próximo ponto. Fonsa, o que acontece? Aqui no Brasil existe a tal da lei do curta, né? Aquela lei que, assim, o mercado exibidor finge que ela não existe, ninguém fala dela, ela tá ali e tudo mais, etc e tal. E eu queria saber de você uma coisa sobre curtas-metragens, que eu sei que você ama cinema, não só longas, médias, curtas e tudo mais. Você, como espectador, Fonseca, você toparia assistir um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem internacional? O que você acha? Eu acho que isso deveria ser um padrão em todas as salas de cinema do Brasil. Porque esse foi um modelo de fomento, isso deu muito certo, isso formou gerações de espectadores, gerações, isso daria emprego para uma multidão de pessoas. Eu não acho que, tendo uma qualidade de filmes muito altas, isso incomodaria as plateias mesmo. Eu acho que tem que ter, obviamente, alguns critérios, assim. Eu acho que, assim... Porque a lei do curta, Rafa, não sei se você sabe disso, ela foi boicotada pelos próprios exibidores. Porque os exibidores, eles faziam um negócio completamente canalha. Eles pegavam, por exemplo, assim, Comando para Matar, né, um filme de ação, e colocavam um filme experimental antes, e irritavam aquela plateia. Então a plateia reclamava, tinha problema. Eu me lembro, eu passei por uma situação dessa quando eu era pequenininho. Quando eu tinha 7 anos, eu tenho uma irmã mais velha que eu, a Rosa. A Rosa me levou para ver Superman 4, Em Busca da Paz. E antes do filme, quando eu cheguei, estava passando um curta do Tuna Espinheira, chamado Seca Verde. E eu me lembro, tem uma fala do filme que o lavrador fala assim: a maior tristeza do lavrador é ver a chuva cair e não poder plantar. Eu fiquei em pânico com aquilo, assim, porque ele dava os enquadramentos na fotografia, uma coisa meio monte, assim, tudo era meio assustador, disforme. Eu olhava aquilo em pânico, entendeu? Então, assim, eu não tinha a compreensão daquela conexão. Eu fui ver o Super-Homem, por que tinha que entrar aquilo ali? Então, isso foi uma malversação. Acho que hoje isso precisa ser melhor, teria que ser melhor distribuído, mas eu acho que seria um excelente ponto. Acho que foi o Pedro, Rafa, me perguntou um negócio: o que eu acho do Limite? O Limite é uma grande experiência cinematográfica, Pedro. Eu não acho que é um filme representativo de uma ideia, assim, se você pegar os 10 maiores filmes, maiores experiências estéticas do Brasil, eu não poria ele entre essas 10. Eu acho que ele é muito importante como experiência estética. Eu acho que quando você elenca ele como o melhor filme brasileiro de todos os tempos, você bloqueia a comunicação com uma boa parte da plateia. Mas isso é um ponto de vista meu. Eu respeito quem pensa diferente totalmente. Show de bola. Limite do Mário Peixoto. Realmente o pessoal fala muito de Limite, né? Fala bastante aí de Limite. Não, é um filme seminal. Agora, o problema todo, Rafa, é o seguinte: ele é um grande filme que foi muito lido, estudado, mas que não foi visto. As pessoas não viram Limite assim, entendeu? E existe uma pecha meio arrogante de você citar um filme que as pessoas não viram nesse lugar. Isso me irrita um pouco.
Mas eu acho que quem viu e o coloca merece total respeito e tem total direito, assim. Show de bola. Só mandar aqui um beijo para Cadiane, o Henrique Nuzzi. Olá, Henrique Nuzzi, tudo bem? Boa noite aí. Pessoal que tá entrando. Ana Mota também, Thaís Cornim, Francisco Nauriano Júnior aí, ó. Um abraço para vocês todos aí que estão entrando. Fonsa, seguinte. Temos agora a questão. Essa talvez seja a pergunta mais polêmica de todo o nosso questionário. É uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, Fonsa. Vamos lá. Seguinte, o Tropa de Elite, Fonsa, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Sucesso de bilheteria, aquela coisa de louvar o Capitão Nascimento e etc e tal. Inclusive ganhou o Urso de Berlim da mão do Costa Gravas, né? Que a gente sabe que é um diretor que tem na sua filmografia muitos filmes ligados à questão dos direitos humanos. Né? Isso é óbvio. É o papa do thriller político, né? Exatamente. Então, assim, pegando essa questão do filme Tropa de Elite, Costa Gravas, direitos humanos, muitas pessoas falaram que esse filme foi meio que acendeu chamas fascistas no povo brasileiro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Fonseca. O cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acho que o cinema ele é uma centelha revolucionária por excelência desde a maneira como ele passou a ser exercitado com o despertar da modernidade, que principalmente com o neorrealismo. Eu não acho que o Tropa de Elite é fascista, porque eu acho que ele dá voz a um personagem que ele tem uma ideia de que existe uma doença na sociedade, essa doença precisa ser expurgada. E eu acho que a maneira como esse discurso é colocado não defende, não referenda essa ideia, que é uma ideia muito perigosa. Ele põe essa ideia em debate. E eu acho que só o ferramental documental que se utilizou, principalmente na fotografia do Lula Carvalho, na maneira como o Zé Padilha, recém-saído do ônibus 174, levantou essas questões, quebra esse determinismo aí. Eu acho que existem ideias no Capitão Nascimento que são ideias perigosas, porque ele acredita que a justiça tem que ser feita acima de tudo. Existe uma ética a priori. Ele não entende um conceito que é um conceito do Aristóteles, que vem do Aristóteles, que passa pelo Spinoza, passa pelo Feuerbach, que a ética é um processo. Ela existe para ser moldada em prol do bem da sociedade. Então eu acho que o filme do Padilha reflete essa doença social e fez a gente discutir. Então ele tem um valor enorme. Eu acho que eu sinto, Rafa, que o que existe é o seguinte: o cinema brasileiro ele tem uma questão, principalmente no Brasil, ele tem um problema muito grave na sua base, que é o fato de que a gente muitas vezes não pode contar histórias, a gente precisa fazer sociologia, a gente tem uma imposição sociológica. Foi uma das coisas, por exemplo, que embotou a nossa potencialidade de relação com o gênero, com a fantasia, com a fábula. Eu acho que a maneira como se fala do cinema e como se domina o cinema no Brasil, principalmente do ponto de vista de uma certa classe média uspiana, dita inteligentinha, é uma ideia muito perigosa, muito perigosa. É uma ideia, inclusive, paternalista, de cima para baixo. É uma ideia que eu acho que é responsável por muitas distorções sociológicas que a gente tem aí. Principalmente, e eu falo isso como alguém que cresceu no Complexo do Alemão, assim, né? Eu moro na Penha hoje em dia, eu moro do lado do complexo, eu venho de uma formação suburbana de vida, eu estudei em universidade pública, eu tenho todo esse contato com a pobreza de berço. Mas, assim, existe num certo discurso sociológico de classe média, intelectual, brasileira, uma ideia de pobreza que é uma ideia totalmente arquetipal, totalmente estereotipada. E isso é muito perigoso, e isso as pessoas não falam, entendeu? Outra coisa, a maneira como se fala da violência que o pobre sofre no Brasil é uma maneira muito problemática, muito rasa, porque ele não tem, são feitas por pessoas que não andam de ônibus.
Então isso é um problema muito grande. Eu acho que essas questões não são faladas. Como eu acho que outras invisibilidades, Rafa, como por exemplo o fato de que a gente tem a melhor dublagem do mundo e existe uma classe inteligentinha que arrota arrogância ao dizer não vejo filme dublado é lixo, sendo que a população é alfabetizada por dubladores, grandes atrizes, grandes atores que fazem parte da nossa história, como o Mário Jorge, Buff, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de distorção a gente não está discutindo e a gente deveria discutir. Me perguntaram aqui, acho que foi o Pedro, que se eu considero o Padilha um hábil diretor de filme de ação. Com certeza, assim, o Tropa de Elite é de uma virtuosidade, de um virtuosismo incrível, singular. E eu acho, assim como Cidade de Deus. E foi o que tornou, o que deu a esses filmes uma universalidade. Show de bola. Excelente aí. Muito bacana, Afonso, saber assim, seus pensamentos, seus raciocínios. Sempre muito bem embasados. Eu não fecho, Rafa, e eu sempre tive muito problema com isso. Eu nunca pedi a bênção das instituições da crítica brasileira. Em parte porque eu também nunca fui recebido por elas, entendeu? Assim, eu sempre fui olhado meio de cima para baixo, porque por eu vir, enfim, da periferia. Então isso tudo é uma questão complicada. E eu tenho muitas questões. Fonsa, alô? Fonsa? Acho que o Fonsa caiu aqui. Alô? Fonsa? Fonsa? Alô? Alô, alô? Travou. Fonsa travou. Daqui a pouco ele volta, pessoal. Daqui a pouco ele volta para a gente responder aqui as perguntas. Tô aqui, tem que fazer aqui a... Tem um monte de pergunta aqui que vocês estão fazendo. O Henrique Nunes também está falando que ele tem dislexia, o filme dublado é perfeito para ele. Demora pelo som, mas não lendo. Daqui a pouco o Fonseca volta, pessoal. Tem a pergunta também do Johnny Soares, para saber qual é o pior filme que o Rodrigo viu. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Daqui a pouco a gente vai falar com o Fonso. Daqui a pouco ele está voltando. Mas está muito bacana o papo, hein, pessoal? Tô adorando aí que vocês também estão mandando um monte de perguntas. E, cara, eu tô muito feliz. Bacana. É sempre bom falar de cinema com vocês, pessoal. Daqui a pouquinho o Rodrigo tá voltando. O Rodrigo voltou já mandou um oi, ó. Tá voltando aqui para continuar respondendo aqui as nossas perguntas. Fonso, eu já te mandei o convite de novo, ó, para você entrar. Pera aí. Oi, gente. Aê, oi, voltou. Oi, oi, voltou. Oi. Voltou. Olha só, você quer concluir, Rodrigo? Você estava falando, mas eu acho que deu para saber bem aqui. Eu acho isso. Eu acho que esses são os pontos aí que a gente tem que discutir no cinema brasileiro. Me perguntaram de onde que eu acho que vem esse ranço, né? Que bloqueou, acho que, o nosso acesso à fábula. Eu acho que isso vem muito de humorismo. Eu acho que em um determinado momento a gente passou por uma ditadura muito selvagem, muito feroz, né? 21 anos aí de trevas. Eu acho que nesses 21 anos a gente precisou tomar posicionamentos muito drásticos, que foram muito necessários na sua época. O problema é que uma certa elite pensante se valeu disso que foi muito necessário para se manter no poder, para arraigar um discurso de poder, entendeu? Isso é muito complicado. E eu acho que isso bloqueou essa busca por um cinema mais pop. Porque o pop, ele passou a ser visto também como uma coisa perigosa, americanizada, Coca-Cola, entendeu? É um pensamento que eu acho muito pobre, Rafa, mas, enfim. É complexo. Ó, só mandar um beijo aqui pro pessoal aqui, ó. Gonzalo Abadib tá aqui também com a gente, Regina Gouveia, DJ 18, Vera Lúcia Luz, o DRE Lucas também tá aqui com a gente. Bacana, cara. Show de bola. Rafa Henrique também tá com a gente. 1957 MFJ também tá aí com a gente. Show de bola. Tem uma perguntinha aqui do Johnny Soares, meu querido amigo Johnny Soares, que tá perguntando
Qual o pior filme que você viu na vida, Afonso? Você sabe assim de cabeça? Diz um bom ou ruim aí, Afonso. Cara, assim, eu vou repetir, assim, acho que o filme mais traumático da minha vida foi o Peões, do Eduardo Coutinho, seguido pelo Spotlight, porque, assim, tem muitos filmes que eu, quando criança, eu odiei, revi e amei. O único que eu não consigo amar, Rafa, que é um filme que eu acho um pavor, um filme chamado Admiradora Secreta, com C. Thomas Howell. Esse filme é um filme que é um dos piores mesmo. Melhor Uma filme... Vida Comum é bom, né? Uma Vida Comum também não é tão ruim assim, não, né? Uma Vida Comum do Peter Mar. O melhor, agora, você perguntou do melhor. Cara, eu acho que eu citaria dois. Eu citaria Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho. E, cara, o melhor filme que eu acho que eu vi... Se tivesse que ficar um filme que pra você é o filme, Apocalipse Now, assim, mas... Apocalipse Now, sensacional. A gente exibiu lá no Joia, foi sensacional. Eu estava, eu fiz esse debate. Ingresso lotado aí, rapaz. O Joia era um fenômeno de bilheteria. Você botava pra vender, vendia em 3 horas, já tá tudo vendido. Eu comemorei meu aniversário em 2013 no Joia, debatendo Ben-Hur. Às 4 horas de Ben-Hur. Foi muito maneiro. Que é mais cinéfilo que isso, gente. Um dos recordes do Joia, sabe qual é, Afonso, de venda de ingresso? É o História Sem Fim, cara. Que loucura, né? História Sem Fim. Me lembro. Um dos recordes. Acho que foi em questão de minutos que acabou tudo. Ó, o Johnny tá perguntando aqui. Fonsa, Rodrigo Fonseca, alguma produção já conseguiu direito de resposta por alguma crítica sua? Ele falou que já viu acontecer com uma crítica teatral, a saudosa Bárbara Eleonora. Várias vezes. Assim, muito mais por matéria do que por... matéria aconteceu uma que eu cito, assim, não é um caso muito louvável, assim. Em 2000, quando eu entrei pro Globo, 3 semanas depois do Globo, eu fui para Brasília cobrir as filmagens do Nelson Pereira dos Santos. O último longa de ficção do Nelson foi o Brasília 18%. E na época, um deputado impediu que ele filmasse num determinado lugar que ele queria. Aí eu fiz essa matéria. E eles pediram direito de resposta, foi um direito de resposta assim, muito agressivo. Assim. Agora, de crítica, uma vez eu fiz um texto, um título, que era um título cruel, assim, que eu confesso que eu fui cruel. E o cara depois reclamou, só que ele fez uma coisa muito complicada. Ele, na hora de reclamar de mim, ele falou assim: eu não aceito ser criticado atacado por um crítico que falou bem do Super-Homem. Foi na época que o Bryan Singer lançou o Super-Homem com o Brandon Routh. E eu tive um direito de tréplica. E eu respondi assim: a diferença é que o Super-Homem é um filme bom, o seu não. Então, assim, isso foi bem complicado, assim. Mas eu já tive problemas, assim. Eu já tive gente que eu já saí no braço com cineasta. Isso já aconteceu várias vezes. Meu Deus, Fonseca, você tem que ser um cara da paz, Fonseca. Tem que ser um cara da paz. O pessoal, às vezes, é muito fervoroso, né? O negócio é que eu vim do complexo alemão, né, cara? Às vezes bate o complexo alemão que tem dentro de mim. Olha só, Afonso. Infelizmente, daqui a pouco a gente já tá chegando ao fim, pessoal. Essa live é rápida, mas tá excelente aqui. Tá muito legal também a interação de vocês. O Camacho, eu citei a Aline Pacheco aqui, né? Que é geógrafa. Tá todo mundo rindo de você, Fonseca. Tá todo mundo rindo de você aí que você falou aí, ó. Pô, mas aconteceu, partiram pra cima de mim, já aconteceu. Eu não acho isso certo, não, eu acho horrível, mas aconteceu. A Aline tá perguntando aqui: Piedade é bom mesmo ou não? Piedade é um filmaço do Cláudio Assis, um dos melhores filmes desse ano. Acho que é um trabalho primoroso aí do Matheus Nastergalli. Só para isso não ficar mal falado aí, Rafa, assim, o que aconteceu é que realmente eu peguei uma época
no início da retomada, que as pessoas eram muito agressivas. Hoje em dia está muito pior. Hoje em dia está muito pior. Hoje está pior, eu acho que hoje está pior. Só que aconteceu mesmo, assim. Uma vez eu falei, isso foi no Festival de Gramado, eu falei mal de um filme, uns 4 dias depois o cara veio partindo pra cima de mim mesmo. Partindo mesmo, pra violência. E era um tipo de situação assim que eu não tinha como. Eu não podia, tipo, não me defender. Entendeu? Tipo, eu acho repugnante a violência. Não é uma coisa que eu tô dizendo. É porque, assim, a maneira como vocês perguntaram aqui da coisa da Bárbara Leodora, como a Bárbara foi cuspida, foi xingada, foi toda forma de brutalidade. Não, isso é doideira isso. Isso é horrível, não, não acho legal. Não, claro, é impressionante a falta de respeito, às vezes, que existe ainda dentro do meio audiovisual mesmo. Eu já presenciei cenas também terríveis. Eu também já fui, assim, tipo, já vi situações assim e tal, mas é complexo, né, cara? É difícil. As pessoas têm que entender e respeitar o trabalho dos outros. E agora, falando um pouco sobre essa questão da crítica, Afonso, só pra gente, já uma das últimas perguntinhas, que é a seguinte. Você acha, Afonso, que a crítica de cinema realmente ela tem essa força sobre o leitor? O crítico de cinema, quando ele escreve alguma coisa boa ou ruim, isso influencia o leitor? Já foi pior? É forte hoje em dia? O que você acha sobre isso? E essa questão também das posições dos bonecos, da bolinha, da estrelinha, né? Você não acha que muita gente só fica olhando para a cotação em vez de olhar o texto? Não, que às vezes está até elogiando bastante coisa? Sim, e isso sempre foi uma política minha, Rafa. Eu, às vezes, dava um boneco alto e colocava dúvidas, questões dentro do texto. A Regina Gouveia está perguntando o que eu achei do The Square. Eu gosto do The Square em alguns pontos. Eu acho que foi um filme que envelheceu muito rápido, de 2017, quando ele ganha a Palma de Cannes para cá. Eu acho que a cena da festa, a famosa cena dessa festa, que tem um cara que imita um gorila, aquela cena é uma catarse. Eu acho que a grande cena do filme é a sequência que varrem um pedaço de uma obra de arte. Isso eu acho que é muito importante. Manabel, eu leio muitas críticas, mas eu separo muito, assim, eu leio muito do ponto de vista para me alimentar da urdidura formal, de como escrever. Muito mais do que por um ponto de vista de opinião. Hoje em dia eu leio até muito mais, porque como eu escrevo para Portugal, eu fui apresentado a um mundo de grandes críticos, né? Novos, que a gente não tinha acesso, tipo Jorge Pereira Rosa, Hugo Gomes, Vasco Câmara, Jorge Morinha, então eu leio muito essa galera, até para aprender a escrever como eles, assim, mas para aprender pontos de vista diferentes. Agora, e a influência da crítica? Perdão. Eu acho que sim. Eu acho que muitas pessoas seguiam pelos signos gráficos, é fato. Por isso que eu acho que os textos precisam ser muito bons para serem melhores do que esses bonecos, para irem além, né, desses desenhos. Eu acho que influencia por várias razões, Rafa, porque assim... eu ouço muito um mimimi muito ruim, que as pessoas falam assim, eu tenho uma audiência baixa, ninguém me lê. Em algum momento alguém vai te ler. Sempre leem. Sempre chegam a você. Sempre chegam a você. Sempre a sua fortuna crítica casa num determinado... num lugar na memória das pessoas, entendeu? Então, essa do Fortuna Crítica, ela pode fazer com que pessoas, posteriormente, queiram ver um filme que elas não viram, e realmente ela pode fazer com que você deprecie ou veja de maneira espinhosa uma obra que você aparentemente incensou. O que eu acho é que a grande responsabilidade da gente é saber fazer isso com a consciência de que você não pode tirar um espectador do cinema. Você tem que manter esse espectador no cinema. Você tem que explicar para o cara qual é o problema ético que você vê naquele filme, qual é o problema da ordem da estética que você vê naquele filme. Não querer tirar ele da sala. Eu adoro quando as pessoas me dizem assim, pô, eu vi um filme que você falou mal, porque você falou mal. Maravilha, é isso que eu quero, é para isso que eu trabalho. Isso aí, show de bola. Olha só, Afonso, é o seguinte, já estamos chegando já aqui, já no nosso finalzinho.
E a minha última pergunta aqui, vamos ver se ainda consegue encaixar mais alguma pergunta da galera, é a seguinte. Fonsa, todos nós trabalhamos com cinema ou fazemos alguma coisa relacionada a cinema, estamos sempre lutando pelo cinema, né, da maneira positiva e mais carinhosa possível. Nós temos fãs dentro do cinema, né? Nós temos ídolos dentro do cinema. Pessoas que acompanharam nossa vida toda. Eu sei que você é muito fã do Sylvester Stallone. E eu lembro que eu vi no Facebook uma foto sua na plateia que você teve a honra de fazer uma pergunta para o Stallone. Eu queria saber como é que foi esse momento para você falar para o pessoal em que festival foi isso, e se você estava muito nervoso. Rodrigo Fonseca estava nervoso para falar do seu grande ídolo? Eu sou sacaneado até hoje, porque eu, antes de perguntar, eu falei assim, obrigado por você existir. Então, isso foi muito maneiro. Cara, é o seguinte, eu não ia ficar o Festival de Cannes de 2019 inteiro, eu ia ficar só uma parte. Quando veio a notícia de que ia ter a homenagem ao Stallone, eu arrumei um dinheiro que eu não tinha, troquei a passagem, estendi minha presença para poder ver o Stallone lá. E assim, esses encontros com a plateia, em geral, eles são meio... Em geral, eu tinha visto todos os de 2018, que foi quando isso começou, que tinha John Travolta, tinha o Gary Oldman, tinha uma galera, Christopher Nolan, né? E aí, quando teve o Stallone, eu fui assim, com a ciência, vou escutar e ponto. E eu tenho uma camisa do Rambo que é verde fluorescente. E eu botei essa camisa, o dia inteiro as pessoas me pararam na rua para tirar foto da camisa. É uma cara do Stallone, assim, é verde fluorescente, assim, é um lusco-fusco, assim. E aí, na hora que o Didier Aluche, que era o mediador, isso foi em Cannes, né? Falou assim, eu vou abrir para a pergunta da plateia. Eu levantei a mão de um jeito, quase tipo, quebrei o osso. E aí o cara me viu com aquele... A minha macumba é boa. Exu me acompanha. Então, pô, eu chamei por ele e aí me olharam. E aí, estão me perguntando, a Manabel está perguntando, eu não sabia o que ia perguntar. Porque assim, primeiro, eu comecei a chorar, literalmente, eu não sabia o que ia perguntar. Falei assim, putz, que agora? Eu levantei a mão, o que eu vou perguntar pro cara? Eu quase virei e falei assim, não quero perguntar, não posso te dar um abraço, mas eu não vou fazer isso, né? Aí me veio a ideia, cara, do seguinte, quando eu era criança, antes de ver o Rock, uma das primeiras lembranças que eu tenho do Stallone foi o meu irmão indo ver Stallone Cobra, e o meu irmão narrou Stallone Cobra pra mim, assim, e aí na hora me veio o meu irmão na cabeça. Aí eu falei, porra, é isso. Aí eu levantei a mão e eu perguntei, eu falei, o senhor falou muito... Manabel, a pergunta foi o seguinte, o senhor falou muito de Rock, de Rambo, mas tem um filme seu que na América do Sul, de onde eu venho, é muito famoso, que é o Stallone Cobra. O que foi aquele filme pra você? E ele não entendeu o Cobra, aí eu repeti. Aí eu falei o nome do personagem, que o Cobra, o nome do Cobra é Marion Cobretti. De tantas vezes que eu vi, eu sei que... E aí ele respondeu ótimo, ele até agradeceu, porque ele falou que ele sempre quis dar uma continuação pro Cobra e por uma questão de idade, ele não se via mais apto a isso, mas que ele hoje, com essa questão das séries, ele pensa em ressuscitar o Esquadrão Zumbi, de onde o Cobra faz parte. Pô, bacana, show de bola. Fonsa, agora eu vou fazer uma última pergunta. Agora eu prometo que é a última mesmo, pra gente encerrar. Tranquilo, cara. Porque, assim, porque você é uma das minhas esperanças nessa questão que eu vou colocar. Quando é que o Nicolas Cage vai dar uma entrevista impactante e importante para algum veículo brasileiro, ou até português? Cara, eu entrevistei ele 2 vezes e eu fui muito zoado porque eu escrevi, ele tem um olho mais triste que eu já vi numa pessoa. E eu escrevi isso, os olhos tristes de Nicolas Cage. É que ele vê os filmes dele, ele vê a maioria dos filmes dele, aí ele ficou... Você não me fez essa pergunta, mas eu posso te falar. O pior filme de 2021, é um filme dele, que é o Pig. O Pig é uma das piores coisas que eu vi em toda a minha vida. Assim, mas tá sendo elogiado, hein? Mas é uma piada, porque é um filme que não tem ritmo, é um filme que não tem roteiro, é um filme que não tem andamento, é um filme que não para de pé.
Ele é um filme hermético, snob, por isso que ele está sendo elogiado. Eu que entrevistei ele 2 vezes, assim, cara, foi relativamente fácil, foi nos 2 Motoqueiros Fantasma. Esgrimar com ele. Porque tem uma coisa, Rafa, é o seguinte, quando você entrevista uma pessoa, você tem que ter em mente que você jamais pode entrevistar uma pessoa para encher página. Você tem que entrevistar as pessoas para aquilo tocar você de alguma maneira. Então, isso é o ponto que me interessa, entendeu? Cara, não sei se tem tempo, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu vou contar. Tá. Logo que eu comecei na carreira, eu entrevistei um ator, um importante ator argentino, assim. Não é o Darim, não. E esse cara, ele estava no Rio e eu fiz uma matéria, um perfil dele, assim, e destacando que ele era um ator muito camaleônico, né, que ele mudava, ele se adaptava muito, enfim, fiz um texto sobre isso. Normalmente, no Jornal do Brasil, quando a pessoa te ligava depois da matéria, era para reclamar, normalmente. Era uma época que quase sempre quem ligava era Rio Filme, era dessas instituições assim. Aí um dia eu tô na redação e toca, tipo assim, eu publiquei a matéria numa segunda-feira, na terça me toca o telefone. Eu não tinha celular, tocou na redação e aí eu atendi e aí era o cara. Aí eu pensei, putz, já vai reclamar, né? Eu fiz alguma besteira. Aí eu já fui na defensiva, eu falei, olha, desculpa se é alguma coisa errada. Aí o cara tava com uma voz meio chorosa. E gosto de Daylight, sim, Pedro. Aí ele eu também gosto. Também gosto do Daylight. Ele virou para mim, Rafa, e falou assim: Rodrigo, eu preciso te agradecer de uma maneira muito, muito diferente. Aí eu achei que estranho, mas eu falei assim, não, cara, não, que isso, é normal, meu trabalho, que bom que você gostou. Aí ele falou um negócio, Rafa, que eu nunca esqueci. Ele virou para mim e falou assim, não, Rodrigo, você não tá entendendo. Você fez uma coisa por mim que eu nunca vou conseguir agradecer. Durante a Guerra das Malvinas, eu perdi o grande amor da minha vida. A mulher que eu mais amei foi separada de mim da guerra e ela sumiu da gente. Eu nunca mais vi essa mulher. Eu passei anos procurando essa mulher. Hoje, quando saiu a sua matéria, essa mulher ligou para mim. Ela me achou. Caramba! Cara, até arrepiei! Eu citei o lugar onde ele estava hospedado. Assim. Na verdade, dava para ver pela foto. E aí eu nunca esqueci isso, cara. Esse tipo de coisa que vale o trabalho, cara. E eu acho, Rafa, isso eu espero que os estudantes de cinema, né, como o Gabriel que estão me vendo aqui, né, o Fabinho também que falou aqui, o Whindersson, o crítico, ele é uma pessoa que entrevista filmes, sabe? Cada vez que você faz uma crítica, o que você coloca é uma pergunta para um filme. Às vezes essa resposta vem deselegante. O meu problema com Peões é que eu acho que a resposta veio deselegante do filme e veio deselegante da Igreja Coutinho. Às vezes a resposta vem muito doce, entendeu? Eu escrevi hoje de uma peça chamada Pão e Circo, que tem um grande ator que é o Pedro Monteiro, e assim, a maneira como as pessoas reagiram ao que eu escrevi foi muito bonita, assim, talvez porque eu tente escrever de uma maneira... Tem uma coisa que as pessoas às vezes falam de mim que eu não reconheço. Ah, você é muito generoso. Eu não sou generoso. É que eu acho que quando você está dialogando com uma pessoa... Eu acho assim, Rafa, se eu estiver dialogando com você sobre farinha láctea, eu tenho que te explicar por que farinha láctea faz bem, por que você deve comer farinha láctea. O que tem ali que é positivo, seja de um nível metafísico, seja de um nível biológico, de um nível prático. Eu acho que quando você está falando de uma experiência estética, foi o que você perguntou e mais umas pessoas perguntaram aqui, a experiência estética é muito singular.
Então, o que você compartilha é a sua experiência estética, a sua fruição, a sua vivência. Então, eu acho que isso, para mim, se dá em forma de perguntas. Eu não acho que eu sou afirmativo, eu acho que eu sou questionador. Só que eu sou questionador, eu acho que num jeito que prima por um diálogo doce, entendeu? Acho que a vida já é áspera demais. Show de bola. Agora, Afonso, para a gente terminar o nosso... Olha, sensacional, Afonso. Que entrevista. Estou entrevistando um grande entrevistador, um grande Quem me crítico. dera. Meu querido amigo Rodrigo Fonseca, cara que eu sou fã antes de conhecer, porque realmente, cara, você sabe disso, sempre te falei isso, sempre li as suas críticas, sempre tive um carinho gigantesco pelo seu trabalho, sua paixão pela essa arte. Deixa eu só contar um episódio aqui, Rafa, com rápido, assim. Uma situação que eu vivi, assim, também que foi muito bonita. Em 2012, eu tive a oportunidade de entrevistar o Spielberg por telefone, pelo Lincoln. E eu fiz uma coisa, na época, eu não quis entrevistar ele no Globo. Eu fui no Morro do Adeus, na casa onde eu cresci, onde eu vi o ET, num telefone teco-teco que a minha madrinha tem, e fiz a entrevista desse teco-teco. Porque de alguma maneira, eu queria trazer o Spielberg para aquela casa, para o Morro do Adeus, entendeu? E eu vivi uma coisa nessa conversa muito maneira, assim, porque eu falei isso pro Spielberg em uma determinada hora, assim. E entra uma pessoa no meio das entrevistas e diz assim, você tem 1 minuto, acabou. E ele virou para a pessoa e falou assim, não, eu quero falar mais. E eu perguntei para ele um negócio, eu gosto muito do Brian De Palma, e eu perguntei para ele assim, o senhor é um grande nome, né, do cinema americano dos anos 70, talvez o maior, mas assim, você tem pessoas que foram questionadoras, como o De Palma, assim, o que o De Palma falou pro senhor? E ele respondeu, assim, lindamente, assim, e eu me lembro que no final da entrevista ele virou para mim, eu agradeci muito, né, ele virou para mim e falou assim, não, eu queria te agradecer, porque é a primeira vez que eu tenho a sensação que eu estou sendo entrevistado por um cineasta e não por um jornalista. Ali eu quase virei geleia, assim, tipo, aquilo foi muito bonito, assim. Eu tô falando isso para vocês aqui, cara, porque tem uma turma que tá aqui, o Pedro é uma pessoa, o Pedro Freitas é uma pessoa de uma generosidade no trato com os internautas, com os críticos, que é lindo. A Vivi Terra hoje foi de uma gentileza gigantesca comigo por conta da crítica da peça do Pedro. Tem pessoas aqui, a Aline, que eu citei, o Fabinho, pessoas muito queridas, é como se eu tivesse amigos aqui. Então eu estou contando essa coisa do Spielberg, como eu contei do ator argentino para vocês, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas têm muita aspereza. A gente viveu ontem um dia de pesadelo, sabe? Total. Eu acho que assim, Rafa, eu não vou entrar em proselitismo de esquerda, direita, mas assim, eu acho que principalmente vendo um antigo ícone do esporte brasileiro fazer uma coisa muito, acho que danosa, assim, me deixou muito desapontado. Sabe, referendar uma estrutura muito realmente genocida, realmente complicada. Eu não vou entrar em proselitismo aqui, porque eu tenho certeza, assim, eu tenho total respeito por pessoas que pensam diferente de mim. Eu venho de um contingente muito pobre, que eu sei que as pessoas, por uma questão de pobreza, simpatizam com questões vigentes do poder. Eu entendo, eu acho que cada um tem o direito de apontar o que quer e pagar o preço pelo que quer, isso é normal. Mas eu acho que assim, nesse momento de muita polarização, onde tudo é ódio, eu acho que a gente tem que trabalhar mais em colaboração mesmo, sabe? Tipo, e eu acho que o que a gente está vivendo aqui na tua live, você que faz um trabalho de celebração do cinema, é uma festa aqui. Então, eu acho que é como se eu tivesse tomando um Billy Night Cowboy com vocês aqui, cara. Muito, muito legal. Show de bola, irmão. Eu criei esse projeto exatamente para poder, primeiro, trazer todo mundo que eu admiro, né? As pessoas que eu sempre acompanhei a minha vida toda, e não são poucas, graças a Deus. O Brasil, poxa, tem tanta gente bacana fazendo cinema, escrevendo sobre cinema, produzindo cinema, e eu tenho, assim, eu fico até pensando, caramba, quanta gente que eu admiro, né? E é tão legal, assim, as pessoas sempre aceitam meus convites.
Já recebi tanta gente legal aqui no 8h30 mas também lá no programa Guia do Cinema, que você já participou também, você foi um dos primeiros a participar. Eu vou entrevistar o Wilton Lacerda, Wilton Lacerda. Pra caramba. Tatuagem é um dos filmes da minha vida. Eu acho que você está produzindo, cara. Nesse momento, produzir é muito louvável, entendeu? As pessoas estão fazendo. Eu acho que assim, Rafa, eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas precisam se fazer ver. E eu acho que tem um ponto, foi um pouco o que eu falei da dublagem, cara. Cara, as pessoas na dublagem, elas são invisíveis. Você tem um ator genial, como Isaac Bar-David, por exemplo, que é a voz do Wolverine, que é a voz do esqueleto do He-Man, que é um ator genial e que as pessoas não sabem a cara dele. E a cultura, uma cultura digitalista, invisibilizou essas pessoas. A Miriam Fisher, que é a voz de grandes atrizes no Brasil, né? Já fez Nicole Kidman, fez Angelina Jolie, é uma atriz genial, Judy Foster. É uma atriz que alfabetizou a minha geração e as pessoas não sabem quem é. A gente invisibiliza as pessoas. Eu sou do Complexo do Alemão. Eu sou nascido e criado no Morro do Adeus, em Bom Sucesso. Eu sei o que é ser invisível. Eu sei o que é entrar num lugar e as pessoas virarem para mim e falarem assim. Eu falar na faculdade, na UFRJ, e virar e falar: eu sou de Bom Sucesso. As pessoas viraram para mim assim: isso é depois do túnel? Isso é depois de Niterói? Eu sei o que é invisibilidade. Falaram da Mabel César aqui, uma super dubladora. Eu acho que a dor da invisibilidade, Rafa, é uma dor da exclusão. Eu acho que a gente está vivendo um momento que as obras de arte estão sendo excluídas. A gente precisa incluir as obras de arte. Porque no momento de ignorância absoluta que a gente está vivendo, de todos os lados, não é só do lado que a gente aponta o dedo. Os outros lados também estão sendo ignorantes. A gente precisa ter um congraçamento. A Priscila do Rosário, que eu estou devendo uma live... Priscila da Penha, eu moro na Penha, eu moro na Rua Patagônia. A Priscila faz um trabalho de lançar filmes no Brasil incrível, incrível. A Priscila trouxe a poesia ultrarromântica do Felipe Garrel pra gente, ela trouxe o Jim Jarmusch do Patterson pra gente, entendeu? Eu acho que a gente tem pessoas aqui, cara, a gente tá vivendo um lugar de pessoas muito encantadas por essa dimensão gregária do cinema, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que festejar um pouco, Rafa. Assim, a gente é vítima de muitas violências. Eu acho que talvez pensar como eu penso justifica muitas violências que eu já sofri e que vou sofrer. Mas, tipo, o gongo não soou. Eu escuto todo dia o Rock Balboa na minha cabeça. Todo dia, cara. Então, isso tem uma razão. Essa razão não é uma coisa pueril, não é uma coisa de que eu aposto nisso, porque eu vi todos os grandes filmes. Eu realmente vi o Godard inteiro, eu vi o Truffaut, escrevi uma peça sobre o Truffaut, eu amo Agnès Varda, eu sou super fã do Béla Tarr, entrevistei o Béla Tarr, tive essa honra. Para mim, a grande experiência estética que eu tive nos últimos dias aí foi ver um filme da Geórgia chamado Beginning, que eu vi no Festival de São Sebastião do ano passado, que está na MUBI agora. Eu me relaciono com todos os filmes, só que eu acho que existem amigos imaginários que vocês criam, que a gente cria nos filmes. O Rock é um amigo imaginário. Desde os 7 anos ele não me deixa sozinho. Eu acho que ele me levou para vocês hoje, assim, sabe? Então isso é maneiro. Show de bola. Obrigado por vocês existirem aí. Porque eu acho que a gente está mantendo o cinema vivo. É muito fácil falar que o cinema acabou. Se o cinema tivesse acabado, a gente não ia estar aqui, Rafa. É verdade. O cinema está se reinventando. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. É isso aí, show de bola, que show, grande live, grande Rodrigo Fonseca. Gente, a obrigado. Bíblia cinematográfica. Que isso. Ó, fiquem atentos, galera, mesmo pro Animal Amarelo. É um grande filme que merece ser visto. Do cinema internacional, cara, eu acabei de ver um filme muito interessante chamado A Proteger, com a Meg Till e o Michael Keaton. É um filme muito poderoso. Agora, quem tiver
oportunidade, dá uma olhada na obra de uma diretora brasileira que eu acho que vai ser o farol dos próximos anos, chamada Sabrina Fidalgo. Assista, que eu acho que já fez o teu aí, Cinéfilo. Assistam ao Alfazema. Já teve aqui na live também. Todo mundo Sabrina, que você falou aí, ó. Felipe Bragança já teve aqui, Sabrina também. A Priscila também, a Pri querida também. A Sabrina para mim a verdade é a vida, assim, tipo, vai apontar a caminho. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, um amor de pessoa. Inclusive, além de ser uma grande cineasta, é um amor de pessoa. Rafa, obrigado. Galera, tamo junto aí. Precisando de mim, rfonseca1979@gmail.com. Vou escrever aqui meu e-mail para vocês. É só escrever. E eu sou meio beócio, assim, para Instagram, mas eu tenho Instagram e posto pôsteres e afins. Tamo junto. Galera... É isso. Show de bola. Fonsa, muito obrigado por participar aqui do nosso 8h20. Foi sensacional, não preciso nem dizer, né? A pessoa já tá mandando um monte de mensagem aí. Qual é o melhor filme do Stallone que você viu? Melhor filme do Stallone que eu vi, cara. Pô, tu me pegou de surpresa, mas espera aí, deixa eu ver. Pode ser alguma coisa ligada a essa coisa do sentimento, assim, de um momento, de uma lembrança, né? Claro. Vi um filme do Stallone num momento... O Daylight, por exemplo, que é aquele do túnel, né? Aqui, que vem a água e tudo mais. Era um filme que passava muito, né? Na sessão da tarde. Todas aquelas coisas da Globo, né? Que a gente tinha mais acesso. Sim. E eu lembro que eu vi esse filme numa tarde, cara. Eu não sei se foi antes do Faustão, alguma coisa assim. Acho que era, né? A temperatura máxima tinha ali. E, cara, eu lembro que eu tava vivendo um momento muito difícil, assim, sabe? Cheio de perguntas e tal. E eu vi aquele filme e senti esperança, né? Eu gosto quando os filmes me tocam e eu sinto esperança sobre alguma coisa, né? Sei lá, que eu posso arranjar soluções onde ninguém pode, sabe? Ninguém tá vendo a solução, existe uma solução, né? Que seja para salvar o mundo, que seja para salvar quem estiver preso dentro de um túnel, mas também para você encontrar soluções não só para sua vida, mas para os outros. Mas eu adoro o Stallone. Eu gosto de Tango e Cash. Eu via no SBT, também. Tango e Cash. Eu adoro o Kurt Russell também. Aquela cena que eles pegam o cinto. Aí adoro aquela cena que eles pegam um cinto. Aprendi sobre física ali. A física, que tipo, não vou levar um choque. Eu deixo uma dica aqui, quem não viu, o que talvez para mim seja assim, depois do Rock, o melhor, e do Rambo 2, o melhor filme dele, que é o Copland, do James Mangold. Quem puder, veja Copland, que é um filme de 1997. Dá para achar fácil. A versão dublada é com Luiz Faer Mota, que é um grande dublador. Gente, é isso. Precisando de dicas de filme, tamo junto. Rafa, show de bola, cara. Tamo junto. Olha só encerrar aqui, ó, mandar um beijo para todo mundo, obrigado. Semana que vem a gente vai estar aqui, provavelmente com o convidado da semana passada, que eu estava indo para São Paulo, eu não consegui chegar a tempo da live, que é o Breno Guimarães, que o Fonsa conhece muito também. Com certeza. Gente boa pra caramba, grande Breno, vai ser muito bacana. Sigam o Fonsa aí, mandem mensagem pro Fonsa, agora que ele mandou o e-mail dele, mandem mensagem pro Fonsa, que ele responde todo mundo. Um beijo para todo mundo, boa noite. Tchau. Fonsa, fica com Deus. Viva o cinema, pessoal. Valeu.